Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui e dessa vez a gente vai resolver uma prova de processo seletivo com vocês. Mais uma, então a gente vai cair de cabeça aqui nessa prova, a gente vai fazer uma prova bem direta, uma prova fazendo com que você entenda como você tem que pensar na hora de fazer um processo seletivo que envolva um teste de Excel e também com gabarito comentado aqui de todas as questões, beleza? Então a gente vai resolver na prática aqui contigo, como as outras que a gente já resolveu. Tranquilo? Então, a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí nessa prova pra gente matar de uma vez por todas as questões, da questão 1 até a questão 7 de uma prova de Excel real aí de processo seletivo. Beleza? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente já tem mais de 200 aulas aqui. A gente posta pelo menos 3 vídeos de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser receber esses vídeos de forma gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Toda vez que a gente postar um vídeo no YouTube, o YouTube vai te avisar. Ou seja, a gente vai conseguir fazer com que você aprenda mais, cada vez mais, Excel, VBA, Power BI e etc. Beleza? Além disso, o material para baixar está no link da descrição, então baixa lá e vem fazer essa prova junto com a gente, porque o Excel é prática. Se você não praticar, você não vai conseguir fazer as provas de processo seletivo e passar naquela vaga que você sempre sonhou. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer essa prova bem rápido, assim, bem direto, explicando tudo passo a passo para que você entenda que você tem que ter performance numa prova de processo seletivo também, beleza? Então, tem prova de processo seletivo que você tem que fazer em 1 hora, 40 minutos, depende do nível da prova e do que a empresa quiser que você faça ali, tá? Então, a ideia, como a gente sempre fala antes, uma prova de processo seletivo, você não pode fazer só, você tem que mostrar para o recrutador, mostrar para o avaliador dessa prova que você sabe, mostrar o teu raciocínio para essa pessoa, beleza? Então, a gente vai fazer todas as questões bonitinho aqui para você, beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a primeira questão que é ordene a lista por nome junto com o número de pontos. Então, a primeira informação é, eu tenho que ordenar por nome, tá? Então, o que eu vou fazer? Cliquei aqui, né, em qualquer célula dessa tabela e aí, para aplicar o filtro aqui, eu vou pressionar Ctrl Shift L, beleza? Então, ó, Ctrl Shift L, ele já aplicou o filtro aqui pra gente. Depois, ó, eu venho aqui nessa setinha, que é o filtro que a gente aplicou, e aí, ó, eu venho aqui em classificar de A a Z, ó, beleza? Classificar de A a Z, só que, se você reparar, esse cara aqui, nada me garante que ele tá em ordem crescente, tá vendo? Então, o que eu posso fazer para garantir que esse cara aqui tá funcionando em ordem crescente bonitinho? Vou chegar aqui em Dados, e aí, ó, eu tenho a ferramenta Classificar, ó. Quando eu clico nela aqui, você pode vir aqui, ó, em Adicionar nível, e aí sim, ó, depois por pontos, valores das células do menor para o maior, beleza? Então, ó, do menor para o maior, você vai clicar aqui no OK, e aí sim, ó, você vai garantir, tanto com esse carinha aqui, quanto com esse carinha aqui, que você já colocou ali, basicamente, todos os nomes em ordem, tanto de nome, quanto de número de pontos, beleza? Então, ó, vamos lá, faça as seguintes fórmulas, soma total, média, mediana e desvio padrão. Como que a gente vai abrir uma fórmula no Excel? Abrir uma fórmula no Excel, eu vou abrir com igual. Só dar um zoom para ficar melhor para você. Então, o que eu vou fazer? Ó, igual, soma, aperto o Tab para entrar na fórmula. O Tab fica ali em cima do Caps Lock ou do Fixa. Então, ó, Tab. Beleza. O que eu posso fazer? Posso selecionar a coluna B inteira. Então, eu posso chegar aqui, ó. Geralmente, uma pessoa que faria uma prova de processo seletivo, o que ela faria? Viria aqui e selecionaria esse intervalo. Só que o que você vai fazer? Você vai mostrar que você já vai fazer a fórmula automática. Então, você vai selecionar aqui a coluna B inteira. Só que tem um problema. Quando você seleciona a coluna B inteira, ó, tem uma célula mesclada aqui para te atrapalhar. Então, o que você vai fazer para remover essa célula mesclada? Você pode digitar aqui, ó, B, dois pontos, B. E aí ele já vai pegar somente essa coluna B aqui. Beleza? Então, já é uma vantagem que você vai ter aí em outras pessoas no processo seletivo. Por quê? Se eu selecionar um intervalo todo, quando eu chegar lá embaixo, né, por exemplo, e for adicionando nomes aqui, a minha fórmula ela vai continuar automática, beleza? Então, sempre bom você fazer fórmula desse jeito aqui. Então, fechei o parênteses, dei um Enter, e aí eu já botei ali a soma total, 182.262, beleza? Então,
Maravilha, já tenho ali a minha primeira questão, que é a fórmula soma. E aí a gente vai fazer a média. Para fazer a média, igual média com acento, beleza? Então, igual média com acento. E mesmo esquema, vou selecionar de B até B. B, 2 pontos, B. Fechei o parênteses, dei um Enter, e aí já tá dando ali 409,57,91. Show de bola. Mediana. Como é que eu vou tirar a mediana aqui? Com a fórmula MED. Então, igual MED, né? Aperto o Tab para entrar. Mesmo esquema, ó. B, 2 pontos, B. Fechei o parênteses, dei um Enter. A mediana ali tá dando 376. Então, maravilha, já tenho aqui a mediana, ó, 376. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o desvio padrão também. Fórmula de desvio padrão igual DESV-PAD, beleza? Então, ó, esse cara aqui, ó, é a partir de uma amostra e esse cara aqui é de uma população. Você pode usar, por exemplo, essa aqui, ó, DESV-PAD, que é basicamente essa aqui antiga. Você não sabe se ele está considerando isso aqui como uma população ou como uma amostra, então você vai usar essa DESV-PAD aqui. Selecionou a coluna B toda, ó, B, 2 pontos, B, fechei o parênteses, dei um Enter, e aí ele já vai dar ali pra gente 269, beleza? Então, essa aqui é a primeira questão dessa prova, tá? A primeira aba aqui dessa prova. Bora para 2. Nível 2, o que a gente vai fazer? Faça um filtro de todos os nomes que possuam idade, né, entre 32 e 57 anos, excetuando 42. Então, como que a gente vai fazer esse filtro aqui? Vou chegar em qualquer célula aqui dessa tabela e pressionar Ctrl Shift L, idade. Você quer entre 32 e 57. Então, o que você vai fazer? Você vai desmarcar aqui esse selecionar tudo, vai descer aqui até o 32, e aí, ó, um macete para você fazer mais rápido é clicar no 32, setinha para baixo, espaço. Setinha para baixo, espaço. E aí você vai fazendo isso até chegar no 42, ó. 42 eu não quero. Agora eu quero só até o 57, ó. Você vai chegar aqui no 51, maravilha. Por quê? Porque não tem ninguém aqui até 57 anos. Você só tem até 51, concorda? Então, já peguei todo mundo aqui desde 32 anos até 57, né? No caso, tem 51 aqui, mas não faz sentido porque a gente não tem nenhuma idade maior do que 57, ó. Tá vendo? Se eu filtrar aqui de novo, ó, só pra vocês verem, ó, o último número que aparece aqui é realmente o 51. Então, como é que a gente faria? Basicamente, a gente viria aqui entre 32 e iria marcando com o espaço, ó, tá vendo? Pulei aqui o 42 e aí, ó, no 43 eu vou clicando e depois a gente vai selecionando aqui todo mundo, ó. Pode ir pressionando o espaço, né, apertando ele, dou um OK e aí ele já vai filtrar aqui pra gente. Beleza? Então, segunda questão morta até aí, vamos que vamos. Nível 3. Junte os nomes através de fórmula. Pô, maneiro. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Provavelmente a empresa que você trabalha, ela usa o Office 365, tá? Então, se você tá fazendo a prova no Office 365, você vai fazer a prova com essa fórmula aqui, né? Eu vou até dar um zoom aqui para melhorar para você, ó. Então, vou chegar aqui, ó, igual unir texto. Delimitador vai ser um espaço, ó, então eu vou abrir aspas, espaço, fechei aspas, ponto e vírgula. Ignorar vazio, verdadeiro. Eu não quero que ele traga vários espaços aqui em várias células vazias. Então você vai marcar aqui o verdadeiro, ponto e vírgula, e vai selecionar esse intervalo aqui de A2, de A4, perdão, até E4. Então, ó, fechei o parênteses, dei um Enter e ele já vai calcular aqui pra gente. Se você arrastar aqui pro lado, ó, não vai funcionar. Então, o que você pode fazer para melhorar aí, dar um macete para você? Você pode vir aqui na coluna F, vou dar um Ctrl- para excluir essa coluna, e aí, ó, beleza, 2 cliques no cantinho aqui da célula, ó, no cantinho inferior, ó. Então, você vai clicar aqui nessa setinha aqui, 2 cliques, e agora que já funcionou, você vem aqui na própria coluna F, Ctrl+, e aí você já conseguiu trazer aqui a fórmula. Só falta pintar esse cara aqui de branco, ó. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui nele, no preenchimento, deixo ele sem preenchimento aqui. Maravilha, eu já tenho os caras aqui feitos, tá? Então não preciso ficar copiando, colando, etc. Só joguei esse cara aqui pra cá, arrastei pra baixo e depois voltei com ele. Beleza? Um macetinho aí pra você resolver essa questão. Vamos lá, questão 4. Como que a gente vai fazer aqui? Com base na tabela encontrada na aba nível 7, ó. Pô, então isso aqui tá numa questão lá na frente. Então eu não posso chegar e falar, pô, vou fazer essa questão agora. Não, tem que fazer primeiro a questão no nível 7, depois eu venho aqui para essa. Vou para nível 5. Vamos ver aqui. Substitua os nomes Silva por Correia.
Beleza? Então, ó, substitui os nomes Silva por Correia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, na coluna A, beleza? E aí, como é que eu faço para substituir valores? Vou selecionar a coluna A inteira e vou pressionar Ctrl U. Vai abrir a janelinha aqui de localizar e substituir. O que você vai fazer? Você quer substituir Silva, então você vai botar aqui Silva por Correia. Então você vai trocar aqui Correia. Aqui, ó, Alexandre Silva e Martins vai virar Alexandre Correia e Martins. Alexandre Carmos da Silva vai virar Alexandre Carmos da Correia. Quer ver, ó? Você vai clicar aqui em substituir tudo. Então, ó, substituir tudo. E aí você já conseguiu fazer 65 substituições. Beleza? Agora, o que você vai precisar fazer? Você vai chegar aqui e vai precisar remover os nomes duplicados. Maravilha. Venho ainda na guia dados. E aí, eu tenho aqui, ó, do lado do texto para colunas, um remover duplicadas aqui, ó. Tá vendo? Cliquei aqui no remover duplicadas, dei um OK, e aí ele já substituiu, ó. Como ele selecionou aqui células em branco, aqui ele selecionou células em branco, tá vendo? Ó? Então, o que ele fez? Basicamente, ele trouxe uma coluna aqui para cima. Não tem problema nenhum. O que você vai fazer depois, ó? Tô aqui, você vai selecionar com Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl X e vai colar aqui, ó, com Ctrl V. Só para ficar melhor assim, caso tenha algum nome lá embaixo, a gente não tenha visto, etc. Isso aqui são algumas ratarias de prova assim que você tem que ter para não correr, para não cair em pegadinha aí dentro de uma prova que as pessoas geralmente colocam. E agora, o que a gente vai fazer? Inclua na lista 1 as idades correspondentes na lista proxy, beleza? Vou chegar aqui, vai ser igual, proc_v, da Alexandre Correia e Martins, ó, então eu vou clicar aqui no Alexandre Correia e Martins, porque eu quero pesquisar esse valor aqui e retornar a idade dele. Então eu vou procurar esse cara, ponto e vírgula, na F e G, então eu vou clicar com o botão esquerdo aqui na coluna F e arrastar aqui para a coluna G, ponto e vírgula, número de índice da coluna. O que eu vou fazer? Se eu quero a idade, eu quero a primeira, segunda coluna. Então, ó, botei o 2 aqui, ponto e vírgula, e aí eu vou colocar o falso, porque eu quero exatamente esse cara. Então, eu não quero uma correspondência aproximada. Fechei o parênteses, dei um Enter, e aí ele vai dar aqui 34 pra gente, ó. Quando eu arrastar para baixo, ele vai trazer as idades aqui pra gente. Beleza? Então, já tem aqui um proc_v bonitinho feito aqui pra gente. E aí a gente vai para a próxima questão, nível 6. Vamos lá, galera. Cálculo de idade. Como é que a gente vai calcular idade aqui dentro do Excel? Primeiro, a gente tem aqui algumas coisinhas aqui para fazer. Então, ordenar os nomes com base nas seguintes regras. Com base no nome e idade conjuntamente. Os dependentes têm que acompanhar o seu titular e os dependentes têm que estar ordenados. Beleza? Então, maravilha. A gente vai primeiro calcular a idade e depois a gente vai fazer algumas coisinhas ali de classificação na tabela, tá? Como que a gente vai calcular a idade de uma forma fácil aqui dentro do Excel? A gente tem a fórmula aqui, ó, igual DataDiff, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui na célula C4 e vou digitar igual DataDiff. Mas você vai ver que essa fórmula não aparece no seu Excel. Por quê? Ela não é uma fórmula tradicional. Ela é uma fórmula que ela tá basicamente escondida aí dentro do Excel. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o parênteses, ó. O parênteses você vai colocar com Shift 9, normalmente. Se você apertar o Tab, ele não vai funcionar, beleza? Então, ó, vai colocar aqui o DataDiff, e aí eu sempre vou selecionar a data de nascimento, ponto e vírgula, comparado com a data de hoje. Então, eu vou abrir e fechar o parênteses da fórmula hoje aqui, ponto e vírgula, e aí eu quero calcular em anos essa idade, concorda? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aspas, colocar um Y de years em inglês, fechar as aspas, fechar o parênteses e dar um Enter. E aí, ó, ele já vai estar aqui, ó, 35. Tá vendo? Por quê? Esse cara aqui, atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, ele tem 35 anos. Pode ser que a idade dê diferente pra você. Beleza? Então, ó, dei aqui 2 cliques no cantinho da célula e aí ele já trouxe aqui bonitinho pra gente. Beleza? Então, já tô aqui tranquilo, ó. Já tenho esses caras aqui. E agora sim, ó, a gente vai fazer as atividades de filtro. Beleza? Vamos lá, com base no nome e idade conjuntamente. Então, eu tenho que ordenar com base no nome e idade. Ctrl Shift L. E aí, ó, vou vir aqui no classificar, ó. Maravilha. Eu tenho aqui base no nome e idade. Tá, classificar por nome. E depois eu vou adicionar nível, classificar por idade, do menor para o maior. Vou dar um OK.
E aí, ó, eu já tô aqui, ó, com Adailton, show de bola, dependente. Depois, eu venho aqui, ó, em Adelmo, e aí o Adelmo, ó, o que vai acontecer? Ele tá aqui 31, 32 e 48. Então, todos esses caras aqui, eles estão titulares, dependentes. Show de bola. Tem o Adriano da Silva Batista, e aí, ó, 33 e 34. Os dependentes têm sempre que acompanhar o seu titular, então já tá aqui, ó, todos eles estão acompanhando, né? E os dependentes também têm que estar ordenados. Então, o que vai acontecer? Os dependentes estão ordenados também, concorda? Porque tá aqui o dependente, ó, 49, depois o dependente, 52. Então, a lógica é exatamente essa. Titular, 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 dependente, dependente. Show de bola, eu já tenho aqui todos os dependentes, né? Sempre o dependente está acompanhando o titular, porque ele tem o mesmo nome aqui, então tá sempre na boa. Beleza? Então, essa questão tá morta aí, a gente vai fazer a próxima. Total de quantos nomes? Ó, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai chegar aqui e uma fórmula bem boa para você colocar aí no teu repertório para fazer esse tipo de análise é a seguinte. Você vai poder usar a fórmula aqui, ó, conte valores, ó. Então, ó, conte valores, o que ela vai fazer? Ela vai contar, né, a quantidade de valores que tem em um intervalo. Então, o que você vai fazer? Como você quer contar a quantidade de nomes que estão aqui, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, igual, conte valores, beleza? E aí você vai selecionar a coluna A inteira. Por quê? Porque você quer contar o intervalo todo. E aí é aquele esquema que a gente falou para você. Lembra? Se adicionarem mais nomes, tua fórmula vai continuar automática, certo? Só que você não quer contar esse nome aqui do título, concorda? Então, sempre que eu selecionar o cabeçalho, eu tenho que tirar um. Então, o que eu vou fazer? Fechei o parênteses aqui da conte valores. E aí, ó, eu vou tirar menos 1 para tirar o cabeçalho ali, ó. Na hora que eu dei um Enter, ele vai trazer 445 nomes. Beleza? Quantos nomes repetidos? Vamos lá, o que a gente vai precisar fazer aqui? Aqui, a gente pode usar o remover duplicadas aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, né? Cliquei aqui no nome. Vou dar um Ctrl Shift, seta para baixo. E aí, vou dar um Ctrl C. Maravilha. Você pode vir aqui, ó, e colar aqui do lado, ó, não tem problema. Vim aqui na coluna J e dei um Ctrl V. E aí, sim, ó, você pode vir aqui em dados. E aí, eu quero remover duplicadas. Por quê? Vou chegar aqui e quero tirar os nomes duplicados, ó. Então, ó, do lado de texto para colunas, vai ter aqui um carinho, ó, que é um xizinho. Você vai clicar nele. Vamos marcar aqui o OK. E aí, o que vai acontecer? Ele vai trazer aqui, ó, 116 nomes duplicados. Ó. Como que você vai deixar isso nessa fórmula? Aqui eu já não tenho o total de nomes aqui, e aqui eu tenho o total de nomes sem repetição. Então, se eu tirar o total de nomes menos a quantidade de nomes sem repetição, o que você vai fazer? Você vai achar a quantidade de nomes repetidos, que tem que ser 116 na fórmula. Então, eu vou chegar aqui, 445, menos o conte valores desse carinha aqui, ó. Então, ó, JJ, fechei o parênteses e dei um Enter. Só que aqui ele vai dar 115. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele tá contando o nome. Só que eu não quero que dê 116, que é aquela fórmula que deu lá do remover duplicadas. Então eu vou colocar aqui na barra de fórmulas, ó, 1 mais 1. Por quê? Porque aí eu tô garantindo que ele não faz a subtração do cabeçalho. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, ele tá pegando 116, que é a quantidade de nomes repetidos aqui. Por que vai ter isso aqui? Você pode usar aqui uma explicação para o cara que está lendo essa prova. Então, você vai colocar aqui, usei o remover duplicadas para ver quantos nomes são únicos e colei aqui. Beleza. E aí, ó, basicamente você não pode deixar na coluna J, né? Porque senão a tua fórmula vai alterar. Então, você pode colocar aqui, ó. E aí, sim, eu vou conseguir trazer bonitinho aqui pra gente. Beleza? Quantos nomes repetidos e com a mesma idade? Ah, garoto. Então, ó, o que você vai ter que fazer aqui? Aqui, você vai ter que fazer uma outra coisa. Então, vamos lá. Vou fazer o mesmo esquema. Ó. Venho aqui na célula A3, dou um Ctrl Shift, seta para baixo, que aí eu vou selecionar todo mundo que está ali naquele intervalo, ó, dei um Ctrl C. Andei com a setinha, ó, vou andando com a setinha do teclado e vou colar aqui, ó, a coluna de nome. Beleza. Dei um Ctrl V. Agora, o que a gente vai fazer? Vou voltar lá com a setinha, ó. Então, você pode navegar aqui no Excel com a setinha. A partir aqui da idade, ó, eu vou dar um Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl C,
mas você não vai poder dar um Ctrl V logo de cara. Por quê? Você vai dar uma setinha para o lado aqui. Se você der um Ctrl V, vai dar um monte de erro, ó. Por quê? Porque ele está colando a fórmula também. Você tem que colar somente os valores. Então, ó, o que você vai fazer? Ctrl Alt V. Então, ó, você vai pressionar o Ctrl Alt e apertar o V. E aí você vai selecionar aqui, ó, valores. Quando você marca OK, ele não vai trazer, por exemplo, a fórmula que dá o 84. Ele vai trazer só o valor 84, beleza? E aí sim, ó, o que você vai fazer? Vai selecionar aqui nome, vai dar um Ctrl T, só que o Ctrl T ele seleciona a tabela toda. Não é isso que eu quero. Então, ó, vou vir aqui no nome, Ctrl Shift, seta para o lado, Ctrl Shift, seta para baixo, e aí sim, ó, você vai chegar aqui, do lado de texto para colunas, vai estar aqui o remover duplicadas, você vai clicar nele, ó. Beleza. Dei um OK. E aí, ó, nenhum valor duplicado foi localizado. Pô, maravilha. Não tem nenhum valor duplicado localizado aqui. Por quê? Não tem nenhuma pessoa com o mesmo nome e com a mesma idade aqui, ó. Então, o que você vai fazer, ó? Igual esse cara menos o conte valores da coluna L. Mesma coisa que a gente fez ali, só que aqui tá dando menos 1. Por quê? Porque ele tá considerando o cabeçalho. Então, você vai colocar o mais 1 exatamente com a mesma lógica que você colocou aqui no 116. Beleza? Quando os titulares, então, ó, o que você vai fazer? Você vai usar aqui, ó, o conte C, igual conte.c, aperta o tab para entrar, quem nesse intervalo aqui, ó, na coluna D, ponto e vírgula, for igual a T. Então, ó, você vai abrir aspas, colocar o T aqui, fechar as aspas, fechar o parênteses e dar um Enter, ó. E aí você vai ter aqui 269. Quantos dependentes? Agora você quer contar quem é D. Então, ó, igual conte C, quem nesse intervalo aqui na coluna D, ponto e vírgula, abre aspas, for igual a D de dependente, ó. Fechei as aspas, fechei o parênteses, dei um Enter. E aí, se você somar 269 com 176, vai ter que dar o 445 que tá aqui. Beleza? Então, agora, já matamos essa questão aqui, vamos para a questão 7. Qual vai ser a questão 7 aqui que a gente vai precisar fazer? Tenho aqui a distribuição etária, né? E eu quero ver quem tá entre 0 e 18, entre 19 e 38, entre 39 e 58 e 59 mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um auxiliar, tá? Você vai chegar aqui e vai colocar um 0 aqui e um 18 aqui. Um 19 aqui e um 38 aqui. Um 39 aqui e um 58 aqui. E aqui você vai colocar o 59 e aí você pode colocar, sei lá, 100 anos aqui. Então, maravilha. Agora, o que você vai fazer é, você vai contar quem for menor do que esse cara, né, menor ou igual, e maior ou igual a esse cara, tá? Então, a gente vai contar quem é menor ou igual a esse cara e maior ou igual a esse cara. Então, ó, vou chegar aqui e vou colocar, ó, igual conte 6, porque conte C, que a gente fez na aba passada, era um critério só. Aqui a gente quer mais de um critério, então vai ser conte 6. Então, ó, conte 6, intervalo de critério 1. Qual vai ser meu intervalo de critério 1? Quem? Na coluna B, que é a coluna da idade. Ponto e vírgula, abro aspas, maior ou igual, fecho as aspas e vou concatenar com esse cara aqui, ó, com a célula H4. Ponto e vírgula, quem na coluna B ainda, e aí ponto e vírgula for menor ou igual, agora entre aspas, fecho as aspas e concateno com I4, ó. Fecho parênteses e dou um Enter. O que vai acontecer? Esse cara aqui, ele tá em porcentagem, ó, mas tem 20 pessoas. Tá vendo? Ó, se você vier aqui na página inicial e formatar como geral, você vai chegar aqui e vai trazer esses caras aqui pra gente, ó. Beleza. Então, ó, quando eu arrasto para baixo, eu consigo trazer direitinho aqui pra gente, ó. Vai ter que ter 445 pessoas, né? Se eu fizer a soma desses caras aqui, ó, só para conferir, 445. Só que eu não quero que aqui ele me dê o 20. Eu quero que ele me dê a porcentagem, ou seja, é o 20 sobre 445. Então, como que eu vou calcular esse 445? Mesmo esquema. Vou chegar aqui depois dessa conte 6 e vou dar uma barrinha para dividir. E aí eu vou abrir parênteses e usar o conte valores da coluna B
Só que eu não quero o cabeçalho, concorda? Então eu vou botar, fechar o parênteses a conta de valores, menos 1, e fechar o parênteses que eu abri aqui, ó. Fechei o parênteses que eu abri aqui, dei um Enter, e aí ele vai trazer já bonitinho aqui pra gente, ó. Beleza? Então, ó, vou formatar aqui em porcentagem, e aí arrastei pra baixo. E aí eu já tenho aqui, basicamente, esses caras. Agora, ó, o que eu vou fazer aqui é, eu já não tenho aqui esses caras aqui, que é a parte de cima da minha fórmula. Já tenho. Vou chegar aqui, ó, e copiar, ó. Esse cara aqui. Vou colar aqui com igual, ó. Show de bola. Então eu já tenho aqui os 20, já arrasto pra baixo aqui e já consigo trazer, basicamente, ó, os 445. Show? Então já tenho aqui esse malandro. Maravilha. E agora, ó, quem é titular e quem é dependente? Vou chegar aqui, ó, e já tenho a fórmula copiada ainda, ó. Beleza. Vou usar a mesma fórmula, só que agora eu vou adicionar um outro critério, né? Então vou dar um ponto e vírgula nessa coluna. Ponto e vírgula for igual a T. E aqui a mesma fórmula com ponto e vírgula no final, quem nessa coluna for igual a D, de dependente. Fechei a fórmula, arrastei para baixo, e aí eu já consigo trazer aqui, ó. Nesses caras aqui, se eu somar esses dois caras aqui, ó, tem os meios de 445. Se eu somar esses caras aqui, tem os meios de 445. Minha fórmula já funcionou. Beleza? Então a gente já fez aqui essa fórmula bonitinha aqui pra gente, ó, fazendo esse macetinho aqui de dividir aqui em faixa etária. E aí, ó, vou voltar lá para nível 4, com base na tabela encontrada na nível 7, crie um gráfico de sua escolha que melhor represente os dados. Eu vou linkar essa célula aqui, ó, apertando o igual, clico na aba nível 7 e venho aqui, ó, e faço o quê? Clico aqui no 4, ó. Dei um Enter aqui e arrasto para baixo, ó. Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Posso selecionar esses caras aqui, ó, e aí eu vou apertar, por exemplo, o Alt F1, que aí eu gero um gráfico aqui, ó, de coluna. Só que ele pegou distribuição etária aqui, ó, como valor, ó. Então eu minimizo aqui, ó, já tenho aqui bonitinho, vou formatar esse gráfico bonitão aqui pra gente, ó. Vem aqui no maisinho, título do gráfico eu posso manter, linhas de grade eu vou tirar, rótulo de dados eu posso colocar aqui também, eixos, ó, posso tirar esse eixo de porcentagem, ó, então eu venho aqui nessa setinha, e aí, vertical principal eu posso tirar, título do gráfico, ó, posso clicar uma vez, e depois clico de novo, e aí eu já tenho aqui, distribuição etária das pessoas. Maravilha. Posso chegar aqui, ó, e trocar a formatação desse cara, ó, então posso botar ele, quem tem menos, posso colocar em vermelho, quem tem mais, posso colocar aqui em verde, ó, e aqui vou colocar, por exemplo, num azul, ó, então sempre clicando nas colunas e formatando elas aqui, ó. Beleza? Posso aumentar um pouquinho o rótulo, ó, então clico aqui nesse rótulo de dados e aumento um pouquinho aqui o rótulo. Beleza? Então, a gente já fez aqui, ó, um gráfico baseado lá na questão 7. Tranquilo? Então, essa foi a prova que a gente resolveu aqui com você. Espero que tenha feito muito sentido. Espero que você tenha curtido demais a resolução dessa prova. Se você chegou até aqui, deixa o teu like e comenta aqui embaixo o que você achou. Espero que a gente tenha ajudado a mostrar para você aí como se resolve uma prova de Excel. E se você, cara, tá perdido aí no Excel, querendo estudar para uma prova de Excel, tá, assim, desesperado, fazendo o processo seletivo e não sabe Excel ainda, a gente deixou no link aqui da descrição o nosso método completo, o mapa do Excel. É um curso que já tem mais de 40 horas de conteúdo, que vai desde o nível básico até o avançado, passando por tudo que você precisa para se destacar no mercado de trabalho por conta do Excel. Beleza? Então, lá no link da descrição vai ter uma página que vai estar te explicando tudo como que você pode fazer para ser um aluno nosso aqui na Atuar também. Tranquilo? Então, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.